gente vai falar sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico é algo muito interessante, que particularmente é um dos temas que eu mais gosto. Não tem empresa nenhuma que não precise de definir claramente a sua estratégia. E isso não se aplica só à empresa, não. Enquanto profissionais, a gente também tem que definir a nossa estratégia. A gente também tem que pensar onde a gente quer chegar, a gente tem que pensar nas oportunidades que o mercado oferece, a gente tem que pensar nos nossos talentos. E o raciocínio é o mesmo para dentro de uma empresa. Na verdade, é até um contrário. Criou-se essa história de planejamento estratégico para atender necessidades empresariais e hoje existe uma vertente muito forte de coaches, de pessoas que têm ajudado outras pessoas a se encontrar, que fazem uso de ferramentas clássicas de estratégia, só que aplicado para a pessoa. São o que os coaches trabalham muito. Então, é um conhecimento que vale a pena para você que quer tocar o seu próprio negócio, que quer ajudar uma outra empresa e que quer também usar ferramentas para definir a sua própria estratégia. Enfim, a definição da estratégia é o pontapé inicial para qualquer processo de consultoria. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes o cliente está com vários problemas, várias dores, vários incômodos, preocupações com custos, preocupações com receitas, isso é muito comum. Mas de nada adianta montar o mais lindo modelo operacional de uma organização se ela estiver indo para uma direção errada, para uma direção inadequada. Por isso, a grande recomendação para qualquer consultor começa sempre pela estratégia. Ah, Thiago, às vezes o cliente não está disposto a revisitar a estratégia ou alguma coisa assim. Cara, passe os principais pontos, mesmo que rapidamente. Você, enquanto consultor, precisa de entender a cultura, os objetivos, as expectativas e o horizonte no qual a empresa está inserido. E para isso, o planejamento estratégico é fundamental. Então ajuda você, enquanto consultor, e também a empresa, enquanto unidade de negócio, a ter uma cultura única, a ter uma comunicação clara, a colocar todos os colaboradores remando na mesma direção. Agora vamos começar a falar da estratégia mesmo. Vou colocar uma estratégia em prática. O que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que começar a olhar o ambiente que você está inserido. E a gente fala muito de segmentação estratégica. Existem algumas formas de você se posicionar no mercado. Tem gente que se posiciona como diferencial competitivo do custo. O que é o diferencial competitivo do custo? Pô, eu vou oferecer um produto num nicho que está, no nicho, leia-se, segmento de mercado, que está melhor receptivo ou que dá muito valor ao preço, ao custo. Então eu vou oferecer um negócio mais barato. Outras pessoas, elas fazem uma segmentação estratégica por diferenciação ou por qualidade. Então elas conseguem despertar no seu cliente uma proposta de valor muito diferente que faça sentido cobrar mais por isso. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter é isso, assim, onde que a gente se encontra nessa segmentação estratégica? Custo, foco, diferenciação, qualidade. Esse é um ponto que você tem que entender. Como que eu faço para entender isso? Olha como você opera e olha como o mercado opera. Daí você vai começar a entender qual que é a proposta de valor, quais são os diferenciais e como você faz vantagem para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Entendido isso, a gente passa para as clássicas definições de missão, visão e valores. Ah, Thiago, mas isso aí tá furado, cara. Pô, toda vez que eu entro dentro de uma empresa, eu chego no saguão, tá lá aquilo bonito lá num quadro, missão, visão, valores. Pô, normalmente a missão é longa, né? E não traduz de fato qual que é a razão de ser da organização. E aquilo ali, há alguns anos atrás, todas essas três coisas que eu citei, né? Missão, visão e valores, serviam muito para poder preencher o manual de gestão da organização e colocar no quadro para ficar bonito para todo mundo ver. Mas, na prática, né, o que a gente usa hoje em dia é fazer uso dessas ferramentas, desse conceito, para poder utilizar essa ferramenta como um canal de alinhamento, disseminação e comunicação. O mais importante disso tudo é você, enquanto consultor, enquanto profissional, saber que missão, visão e valor é muito mais do que um buraco a ser preenchido para colocar num quadro. Muito mais do que isso.
Missão, visão e valor são ferramentas para que você consiga comunicar a sua estratégia em todos os níveis. E isso é fundamental. A comunicação é a razão de 90% dos problemas de uma empresa. A falha da comunicação, né? Então, essas ferramentas ajudam a gente nisso. Beleza, então, Thiago, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto eu tenho que entender como que a empresa se posiciona com uma estratégia competitiva, depois eu tenho que olhar internamente e falar de missão, visão e valores, e depois a gente tem uma clássica ferramenta para poder fazer uma análise de oportunidades. São as forças de Porter. Michael Porter aí foi um grande estudioso de várias teorias que ele disseminou, escreveu vários livros, e ele tem lá as suas forças de Porter, que fala sobre a gente olhar, analisar, estabelecer uma ótica para esse assunto, né? Botar uma lupa e pensar na minha estratégia, sabendo que eu vou ser influenciado por poder de barganha dos fornecedores, ou seja, eu não posso ficar refém de poucos fornecedores. Como é que é o meu negócio em relação aos fornecedores? Será que a minha empresa é dependente de um fornecedor específico? Porque se esse fornecedor quebrar, eu quebro junto. Então, isso que Porter quer quando ele fala sobre o poder de barganha dos fornecedores. Você vai definir a estratégia da sua empresa, pensa que é importante você considerar os seus fornecedores. Porque se eles tiverem muita barganha, eles podem influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso do seu negócio. Um outro ponto é a ameaça de novos entrantes. Em qualquer estratégia, a gente tem que pensar, beleza, eu estou nesse negócio aqui. O que acontece se alguém com mais dinheiro que eu, numa posição privilegiada, em um outro contexto, o que acontece se essa pessoa entrar de vez no negócio? É um novo entrante. Quais são as minhas barreiras? Como que eu me estabeleço no mercado de uma maneira a me blindar ou proteger de novos entrantes? A estratégia ela é fundamental, mas o empreendedor que monta a estratégia e acha que aquilo ali vai ser um guia definitivo, ele está completamente enganado. Não é só a empresa de tecnologia ou qualquer coisa, não. Qualquer empresa que monte uma estratégia, pequena, média ou grande, ele tem que ter a convicção que podem acontecer coisas internas e externas, internas dentro do seu alcance, mas externas fora do seu alcance, a qualquer momento, que vão comprometer ou que podem comprometer a sua estratégia. E vale aquele recado de sempre, adaptabilidade. Quanto menor a empresa, reduz o ciclo estratégico, avalia constantemente e ajusta constantemente.